Caríssimas amigas, caríssimos amigos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com saúde, com disposição, dentro das verdades do Mestre Jesus. E hoje, dentro do Evangelho, nós vamos conversar mais uma vez sobre esse livro maravilhoso, que é O Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esse livro que nós estamos recomendando muito para que você leia, são mensagens curtas para você iniciar o seu dia, para você terminar o seu dia, para você iniciar e terminar o seu dia, ou dentro do seu próprio dia, assim, para você ler, para você se reflexionar, para você manter a paz do coração. E hoje nós vamos conversar de um capítulo muito legal, o capítulo 134, Nutrição Espiritual. Opa! Nutrição espiritual, a gente fala sobre a nutrição do corpo físico, vamos falar sobre a nutrição espiritual também. Tá? Nós vamos ler aqui o texto e depois nós vamos, parágrafo por parágrafo, vendo a interpretação aqui de Emmanuel. E ele já nos começa repassando a carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 9, onde ele diz: é bom que o coração se fortifique com a graça e não com manjares, que nada se aproveitam ao que deles se entregam. Há vícios da nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre com muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando de problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto ao gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam em atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questões puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto o material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Então, meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, ele já começa dizendo: há vícios da nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. E é verdade mesmo. Se nós notarmos bem, neste mundo em que valoriza muito mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, e se valoriza muito mais o corpo físico, o que temos que valorizar o corpo físico, mas não exagerar, onde há muitas substâncias que as pessoas usam para manter músculos, para manter uma aparência, vamos dizer, Há também, como ele está falando aqui, os vícios da nutrição da alma, onde uma maneira mais simples, que seria o Evangelho do Cristo, se complica muito mais para que as pessoas tenham a condição de ter entre aspas, um poder religioso. E isto não serve para nada, complica a vida das pessoas, encarcera as pessoas nessas palavras de que nada ajudam na sua evolução espiritual. Na continuação ele vai dizer: porque muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. Então há muitas pessoas que trocam, e a gente também às vezes não fica de fora, Em vez de a gente tomar uma água, a gente acaba tomando um refrigerante, acaba tomando esses sucos preparados assim com muito açúcar, ou em vez de fazermos em casa, a gente prefere a comodidade de comprar. Não estamos criticando nada, eu acho que a pessoa deve ter, como dizia Buda, sempre o caminho do meio, fazer as coisas certas. Mas infelizmente há pessoas que também na parte espiritual trocam a mensagem simples que é dada para ela pela ilusão perniciosa em se tratando de problemas espirituais, complicando a própria vida que está levando, a própria vida espiritual. Pegam livros que não entendem, falam de trechos que a própria pessoa não entende. Então a gente tem que ter cuidado, principalmente Jesus já alertou isso, para os falsos
pastores, né, que fazem disso, infelizmente, o seu ganha-pão, né? Mas ele continua aqui nos dizendo que o alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. Realidades simples do caminho evolutivo é o alimento que nós temos para o nosso coração. As palavras de Jesus, né, o ensinamento de Jesus, se nós colocássemos em prática, né, porque o Evangelho de Jesus ele é prático. Se nós colocarmos em prática o Evangelho de Jesus, né, se todos nós nos esforçássemos para isso, com certeza mais da metade dos problemas do mundo teria se dissolvido. Por quê? Porque nós íamos começar a trabalhar o que Jesus nos ensinou, a amar o próximo como a nós mesmos. Este é o caminho evolutivo. Olha o que ele fala aqui, o alimento do coração para a vida eterna realmente é o caminho simples, né? O entendimento simples, as coisas simples. Quanto mais simples for as coisas, melhor para nós, né? Há uma tendência, né, hoje em dia, tendência minimalista de que usar somente o que é necessário, viver somente do que é necessário. O próprio Kardec já disse, né, que nós temos que ter somente a nossa própria necessidade, não mais do que aquilo. Então nós temos o nosso meio de transporte, a nossa casa, os nossos, né, investir na nossa roupa, com certeza, mas principalmente nos bens espirituais. É imprescindível estejamos fortificados com valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do interior. Então nós temos que estar fortalecidos espiritualmente, né? Para que a gente não caia nos deslumbramentos da fantasia exterior. E quantas fantasias exteriores nós estamos vendo? Quantas coisas estão nos colocando à disposição para que a gente use, para que a gente compre, para que a gente faça, né? E nós estamos apenas adoecendo o nosso espírito, e quando adoecemos o nosso espírito, adoecemos também, né, o corpo físico, que é o nosso transmute das nossas mazelas. Né? E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. É como aqui, a gente não está criticando nenhuma religião, mas nós vemos, assim, infelizmente, determinados locais que complicam a vida religiosa, o entendimento dos seus participantes, né? E isto não está certo. Quanto mais simples for o entendimento, quanto mais simples for o aprendizado, melhor para todos, né? É claro, mas as pessoas querem ter o domínio daquela parte religiosa porque acreditam dominar as pessoas também. O crente, quando ele fala crente, a gente não fala só uma religião específica, mas é aquele que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, que crê no seu próprio profeta de religião, ok? O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendem os caprichos nocivos. Quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Olha, muitos, né, querem ter os seus caprichos nocivos postos à disposição das outras pessoas. Tanto quando ele fala aqui, quanto os gastrônomos fazem pratos sofisticados, né, fazem pratos que atendam à degustação de pessoas mais sequiosas por novos sabores e coisas nesse sentido, né? Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa, em nada se aproveitam nas atividades essenciais. As sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Então é aquilo que ele está dizendo aqui. Não adianta nada nós termos pratos extremamente exóticos, caros, se para nós não serve. Como também não adianta nós termos ensinamentos complicadíssimos na zona espiritual, se para nós não vai servir. O que nós precisamos? Olha o que ele diz aqui, ó. Precisamos dos recursos interiores. Quais são os recursos interiores? Fazer ao próximo como gostaríamos que o próximo fizesse nós mesmos. Olhar os outros com mais carinho. Quando o irmão te ofender, né, se ele pedir a sua capa, dê também a sua túnica. Quando ele disser para você, você vai andar comigo mais uns quilômetros, você anda o dobro desse quilômetro. Esse é o ensinamento de Jesus, para que tenhamos paciência. Esses são os recursos interiores, e não coisas complicadas espiritualmente de que nada vamos entender. E no final ele vai dizer: imperioso, porém, reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado em verdades divinas. Sinceramente, ter vontade de aprender, ter vontade de praticar. É isso que Leon Denis nos ensina no seu livro O Destino do Ser, do Destino e da Dor. A vontade, fazer com que a vontade trabalhe para você.
você ser uma pessoa simples nos entendimentos e no aprendizado. Porque quando o homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto o material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Olha que interessante, né? Olha que bacana. Quando o homem se coloca na posição íntima, ele fica forte, ele se fortifica realmente para a elevação, para a sublimação. Porque ele vai reconhecer o trabalho, no seu trabalho digno, na sua vida, né, no seu dia a dia, elementos que fazem para a sua evolução espiritual. Por isso que aqui nós gostamos sempre de repetir a mesma coisa, né? Nós somos até chatos nisso daí. A sua evolução espiritual é aqui, na sua caminhada, onde você, através do teu trabalho, nunca diga que o teu trabalho, seja ele remuneratório, quanto o seu trabalho em casa, quanto o seu trabalho, né, que você faça para a sua distração, ele é inútil. Nunca diga isso. Pelo contrário, né, ponha no seu trabalho a dignificação e o Evangelho do Cristo para a sua evolução. É isso que ele nos diz aqui. Porque, no final das contas, ele nos cita, né, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. E a gente vai vendo que qualquer situação transitória nossa, aquela que nós vemos, infelizmente, ainda nos outros, para nós não serve mais. Nada melhor que a tranquilidade, a paz de espírito, o aprendizado e entender que mesmo que os outros não façam, também estão no seu próprio caminho evolutivo, mas mesmo que os outros não façam, né, eu estou procurando fazer o melhor por mim e talvez as pessoas vendo o meu jeito, né, o meu exemplo, né, eles possam também mudar e fazer um exemplo diferente para as suas vidas. Esta é a nossa função neste mundo enquanto aqui encarnados. O resto depois, quando nós retornamos ao mundo espiritual, lá nós seremos instruídos. E que você tenha muita paz, você tenha muita prosperidade. Até uma próxima oportunidade. Se o Mestre Jesus assim nos der o aval da nossa presença, e o nosso muito obrigado.